Olá pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão da alquimia, né? Associada aí aos negócios. Eu vou partir essa live hoje em dois momentos, tá? Num primeiro momento eu vou falar sobre a questão das energias e como é que essas energias influenciam em um negócio, ou os negócios, né? De diversas maneiras. E no segundo momento eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão dos negócios em relação a esse momento que a gente está vivenciando, tá? Boa noite a todos, pessoal que estão se conectando aí agora, que estão chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live dessa noite de hoje, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é um negócio, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho do que seja um negócio. Na verdade, um negócio ele surge a partir de uma oportunidade e, na sua essência, o negócio tem a ver com o ato de servir, né? Ou seja, está ligado aí à questão materna nossa, a questão com a nossa mãe. Então, a partir do momento que você fornece algo, o ato de doar, de você dar algo, de prestar um serviço, de entregar algo a alguém do ponto de vista do servir, a partir daí você tem uma energia de troca, e essa energia de troca surge na forma do negócio, né? Então, você tem, por exemplo, os grandes negócios como Microsoft, como Apple, como Amazon, que são negócios, Uber, que são negócios que resolvem um grande problema da sociedade, ou seja, eles servem de uma maneira muito forte. E a partir daí, como eles servem a uma entrega muito grande para o próximo, para as pessoas, então a contrapartida do negócio para o dono do negócio ela é grande porque é uma reciprocidade, né? Você serve, entrega muito, você recebe em troca. Então essa é a base dos negócios do ponto de vista energético. Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então quando alguém concebe um negócio, ou tem uma oportunidade, e tem uma ideia para um determinado negócio, e ele se lança no empreendedorismo e da questão de ser empresário, né, se lançar como empresário, ele vivencia aí alguns elementos que são muito impactantes. A primeira coisa é a parte técnica do negócio, que é se preparar, se planejar, do ponto de vista aí da análise de mercado, análise de demanda. Boa noite a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Análise de demanda, a questão da abrangência do negócio, aonde que ele vai entregar, as questões aí que definem aí os P's, qual produto, como é que vai ser a promoção, que são os P's do marketing, né? As pessoas que vão estar trabalhando, como é que vai ser essa estrutura. E principalmente a questão da estrutura financeira, que a partir de um plano de operações, como é que o negócio vai operar, você consegue calibrar ali todos os gastos, você tem a parte de investimentos fixos, você tem a parte de investimentos em capital de giro, e aí é lógico que o negócio ele demora um pouco para dar retorno. A grande maioria dos negócios você opera em 1, 2, até 3 anos até ele atingir o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Então toda essa parte técnica tem que ser calibrada, tem que ser estudada, tem que ser pensada para que aumente a chance de sobrevivência do negócio. Temos as estatísticas mais recentes das pesquisas de Sebrae e tal, das pessoas que trabalham aí com novos negócios, com empreendedorismo, e que mais de 50% das empresas morrem antes do final do primeiro ano de vida. Ou isso vai até 70% quando chega até o segundo ano de vida. Hoje no Brasil nós temos uma estatística aí que menos de 1% das empresas têm mais de 50 anos. As empresas que estão vivas hoje, menos de 1% dessas empresas têm mais de 50 anos. Menos de 5% das empresas têm mais de 30 anos. Então há de se preocupar com essa questão do ciclo de vida do negócio, porque quando você pensa bem o negócio, calibra bem o negócio, não mistura dinheiro do dono com dinheiro do negócio, trabalhando essa parte aí
do investimento fixo certinho, que são aqueles equipamentos, maquinário, toda a infraestrutura do negócio que você vai estar colocando para funcionar, e a parte do capital de giro, que é onde a maioria das pessoas se perdem do ponto de vista da gestão financeira, porque mistura o dinheiro do capital de giro com o dinheiro do dono. Então a pessoa às vezes foi seletista há muito tempo, trabalhou muito tempo como empregado e acostumado com aquele salário caindo todo mês, e ele leva esse mindset, esse modelo mental para os negócios, e no negócio é diferente. Porque o negócio, quando ele começa, ele não tem a condição de pagar o salário que seria adequado para o dono do negócio, porque ele tem uma rampa de crescimento, que a gente chama de curva de aprendizagem, que é a curva que trabalha também a curva de demanda, tal, que o negócio está se acomodando. Então, na maioria das vezes, esse negócio demora aí de 1 a 3 anos até ele conseguir atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, pagar salário de dono é só depois desse processo. Então, é importante que a pessoa que vai se lançar, que ela tenha uma reserva financeira para poder comer, usar esse dinheiro nas suas despesas para esperar o negócio ficar parrudo, ter uma maior musculatura, até que ele consiga pagar o salário do dono aí de uma maneira saudável. Então essa é uma parte técnica do negócio, é uma parte que todo mundo que vai empreender tem que tomar cuidado, tem que se preparar para poder dar as mínimas condições para que o negócio tenha sobrevivência. Então analisar a viabilidade, fazer uma simulação antes de teste de viabilidade, análise de viabilidade de projetos é importante. Você testa, lá tem alguns marcadores que você testa, VPL, TIR, etc., que você vê se o negócio ele é viável ou não, e também análise de risco, né? Você tem condição de estimar qual que é a probabilidade do negócio dar certo, qual que é a probabilidade do negócio dar errado, isso utilizando ferramenta de estatística, de probabilística, e você sai do achismo. O problema é que no Brasil hoje a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos empreendedores, ela prefere correr o risco do capital no negócio do que fazer uma simulação, porque essa simulação custa, né? Você tem que fazer algum investimento ali para pagar alguém, um assessor, um consultor que seja especializado nessa parte de estruturação de negócio para poder fazer uma simulação. Então a pessoa às vezes prefere correr o risco do capital do negócio do que pagar e arcar com a simulação preliminar que já descartaria se o negócio tem algum tipo de inviabilidade. Boa noite a todos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje, tá? Então, isolando essa questão técnica, aí a gente vai para a questão energética, que são algumas questões. Eu vou falar primeiro das questões de sede do negócio. Vocês devem ter observado já que alguns pontos, alguns locais que são colocados negócios, coloca um negócio, não vai para frente, o negócio fecha, coloca outro negócio, não vai para frente, fecha, coloca outro negócio, não vai para frente, fecha. E às vezes pontos muito bons, locais muito bons são testados com vários negócios, negócio de comida, negócio de roupa, negócio de serviço, tal, vários negócios e nenhum negócio vai para frente. Por que isso acontece, gente? Nós temos aí algumas energias nos campos sutis que elas interferem muito forte nesse nosso plano. Então, muitas vezes você pode ter algum problema de energia telúrica. O que são energias telúricas? São energias do próprio ambiente, do solo, veios de água, veios de minérios que passam por baixo do local da sede e que causam alguma interferência e a energia não fica legal. A energia do local ela fica uma energia que não é, fica uma energia negativa e essa energia meio que afugenta a clientela. Ela meio que espanta a clientela. E nós temos também influência de estruturas multidimensionais, seres de outras dimensões, que muitas vezes acontece de interferir no negócio. Tivemos um caso de um cliente nosso que botou um negócio, e o negócio deles era um negócio de alimentação, e me pediu ajuda porque o negócio simplesmente não entrava ninguém. Um ponto excelente, o produto que ele vendia era excelente e o negócio não vendia nada. Quando eu cheguei lá, fiz uma análise aqui no canto lá e vendo outros negócios compatíveis com aquele negócio em volta, todos com muitos clientes e tal. Quando eu fui lá, não tinha uma viva alma dentro do negócio. Então, quando eu fiz o teste na mesa radiestésica, testei radiestesia, eu percebi que tinha uma influência externa, um trabalho realizado, trabalho de magia negra, tá?
que tinha algumas estruturas lá que não permitiam que os clientes entrassem no negócio. Assim que a gente realizou os comandos, foi uma coisa instantânea, 15 minutos depois já tinha clientes dentro do negócio. Então, é importante que a gente, em se tratando de negócio, é importante que a gente entenda que existe esse tipo de energia, existe esse tipo de influência. E há de se tomar cuidado com isso também. Tá? Uma outra coisa é a questão de pontos, às vezes, por disputas anteriores, problemas de ex-donos, problemas de influências de outras dimensões. Acontece também de ter alguma influência que não deixa que nenhum negócio vá para frente. Então, antes da gente colocar um negócio, pessoal, é importante checar o endereço, checar o ponto de vista energético. Isso deve ser feito aí por quem domina a radiestesia, né? Ou um clarividente também, que tem uma clarividência bem desenvolvida, ele consegue detectar esse tipo de energia para poder ver se a energia do local não é uma energia que vai perturbar ou que vai atrapalhar o negócio, ou que vai drenar a energia do negócio e não vai deixar que o negócio vá para frente. Esse é o primeiro elemento que a gente tem que olhar. A energia do local, que é uma coisa muito, muito importante, que pouquíssima gente tem essa consciência, por ignorância, não sabe que isso existe e que às vezes pega um negócio bom, coloca no local que tem alguma perturbação energética, seja por energia telúrica ou seja por influências multidimensionais, e o negócio não vai para frente. Esse é o primeiro elemento. Um outro elemento que é muito importante, no momento que você vai conceber a logomarca e o nome da empresa. Por quê, gente? É importante testar o nome e a logomarca, testar a logomarca do ponto de vista da radiestesia, porque determinados gráficos, tudo que é desenho, o Tesla já falava, tudo no universo é vibração, frequência, energia e a parte de geometria. Então, sempre que você tem um desenho, você está ativando uma determinada energia. Essa energia pode ser positiva, pode ser neutra ou pode ser negativa. Isso nós estamos falando, para o universo não tem diferença se a energia é positiva ou negativa. Ela impacta no resultado do negócio, para que a gente quer. Então, quando a gente fala energia negativa, é uma energia que trata, por exemplo, que vai contra a energia de ativação. Se a gente pegar a comparação do ponto de vista cabalístico, seriam energias que são energias de retração, porque no universo tudo é expansão e retração, né? Que é a teoria dos opostos aí. Então, quando você tem uma energia negativa, quer dizer que essa energia ela está retraindo, então não tem ativação energética. Então é importante que seja feito isso antes, para que você saiba se, primeiro, essa logomarca é uma logomarca que está realmente ativando a energia, e o nome da empresa também. Porque às vezes você tem um nome e que é um nome que não vai ativar energia para a prosperidade, não vai ativar energia para o desenvolvimento, não vai ativar energia para a realização. Então a empresa fica patinando naquela dificuldade, e dependendo do arcano que ela ativa do ponto de vista numerológico, o que acontece? Ô, Jorima, gratidão pelo seu testemunho aí, muito bom. É isso mesmo, depois que virou a chave foi um negócio legal. Então o que acontece? Então o próprio nome da empresa, ou nome do negócio, ela pode também trabalhar as questões de retração, ou seja, de expansão e retração energética. Então, se não tem ativação energética, o negócio vai ter muita dificuldade de prosperar. O dono, às vezes, vai ter que botar uma energia muito grande, vai ter que movimentar uma energia muito grande, desgaste energético pessoal e das pessoas que compõem a equipe, porque o próprio nome do negócio não ativa energia. Isso é muito sério, tá, gente? Eu já tive N+1 experiências com negócios que o nome do negócio não estava legal, na hora que mudou o nome, simplesmente foi uma virada assim, impressionante. Um negócio que não tinha nenhum tipo de fluxo, estava totalmente, as pessoas lutando com muita dificuldade, na hora que mudou o nome foi a mesma coisa que virar uma chave, né? Imediatamente começa a haver uma ativação energética, começa a ter movimentação de demanda, uma movimentação de negócio, tal, e começa a gerar faturamento e prosperidade, e as coisas começam a encaminhar. Então, esse é uma questão importante. Então, nós temos, do ponto de vista energético, a questão
primeira, do local, que é muito importante que seja checado. Segundo, as questões de logomarca e nome, porque isso aí também ativa determinadas energias, tem uma determinada impacto, né? E você vê que os clientes, a maioria tem alguns cantores, por exemplo, artistas que mudam, por exemplo, Sandra Sá virou Sandra de Sá. O Gustavo Lima, por exemplo, está escrevendo o nome dele com 2 T's. Com certeza isso é uma questão cabalística. Foi feito um estudo energético do nome e foi alterado para poder fazer uma ativação energética. E outros nomes, de Jorge Benjor, por exemplo, foi mudado o nome dele. Então você vê que isso, as pessoas que têm um grau de expansão de consciência maior percebem que isso impacta. Agora, por que isso impacta, gente? Vamos entender por quê. O nosso vernáculo, ele foi originado do alfabeto fenício. O alfabeto fenício vem da geometria sagrada. E a geometria sagrada vem da numerologia baseada em vórtex. Então, o que acontece? Todo nome, tudo que você fala, tudo que você coloca codificado em letras, ou seja, de acordo com o nosso vernáculo, ela ativa uma determinada energia. Então é muito importante que a gente respeite isso, tenha um cuidado nas nossas estruturações aí de negócios, e preocupar com isso, porque isso faz toda a diferença entre o sucesso e um insucesso do negócio. E posto isso, nós temos um outro elemento aí, que aí é um pouco mais elaborado a análise, que são as questões, a lei do ritmo da filosofia hermética, né? Ela fala que em alguns momentos a nossa energia está mais elevada, em outros momentos a nossa energia está menor, está mais baixa, e isso oscila no movimento de pêndulo. Isso é a lei do ritmo da filosofia hermética. E quando a gente faz o estudo cabalístico, o estudo da Cabala, tem um estudo que a gente faz dentro da Cabala que chama de período sazonal e ciclo cósmico. Então todos nós, a gente tem aí, ao longo das nossas vidas, a gente passa por estações cósmicas como as estações da natureza. A gente nasce na nossa primavera cósmica, que é o princípio de tudo, passamos por um verão cósmico, depois temos um outono cósmico e depois um inverno cósmico. E isso percorre toda a nossa vida de maneira sequencial e cíclica, em ciclos de primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. O que seria a primavera cósmica? A primavera cósmica é a energia de tudo que é novo, é uma energia de germinação, é uma energia de nascimento, de tudo que é novo. Então, vamos dizer, novos estudos, novos cursos, novos relacionamentos, novos projetos, novos empregos, novos trabalhos, novos empreendimentos, novos negócios. Então a energia da primavera é uma energia compatível com tudo que está nascendo. O verão cósmico já é uma energia de florescimento, de frutificação, de expansão, de desenvolvimento, de multiplicação daquilo que foi plantado. O outono cósmico é uma energia de colheita do que foi plantado e do que floresceu. E o inverno cósmico é um período sabático, é um período de hibernação, é um período que você não tem energia nem para o novo, nem para a expansão. É um período que a energia é só de manutenção e é um período de avaliação do ciclo que passou e a preparação para o próximo ciclo que vem adiante. Ok? Então, posto isso, cada pessoa, a partir da sua data de nascimento, você consegue descobrir e identificar qual que é o período sazonal dessa pessoa. Ou seja, o meu período, por exemplo, Eric, ele é de 6 anos. Então, a cada 6 anos, a minha vida muda de estação. Eu fico 6 anos na primavera, 6 anos no outono, 6 anos no verão e 6 anos no inverno. Então, a minha vida, ela evolui e transcorre em ciclos de 6 anos, em período de 6 anos, que a gente chama de período sazonal. Ou seja, a cada 6 anos a minha vida muda de estação. E eu completo um ciclo cósmico a cada 24 anos. Tem pessoas que eu já fiz a cabala que o período sazonal, por exemplo, é de 1 ano. Então, a cada ano a vida da pessoa muda de estação. Então, essas pessoas, por exemplo, que vidam a cada 1 ano, então a vida da pessoa muda muito rapidamente. A todo momento ela está 1 ano na primavera, outro ano no verão, outro ano no outono, outro ano no inverno. Então oscila de uma maneira muito
rápida. Então, para essas pessoas que têm um ciclo mais curto, é difícil, por exemplo, trabalhar com projetos, com captação de negócios. Então, pessoas, por exemplo, que têm um ciclo muito curto, ela tem dificuldade de trabalhar com projetos, por exemplo, de consultoria, de marketing, de arquitetura, porque no momento que ela está no inverno cósmico, ela tem dificuldade de fazer essa captação, porque a energia baixa demais. Se a gente pegar a energia da primavera, por exemplo, como referência, a energia do verão, por exemplo, é 10 vezes a ordem de grandeza da energia da primavera, e o inverno é 10% da energia da primavera. Então você vê que é uma oscilação muito grande. Ela sobe e desce muito grande. Tem outras pessoas, como a colega Aline, que o período é de 9 anos. Então a pessoa da Patrícia também, minha mulher, 9 anos. Então você fica 9 anos na primavera, 9 anos no verão, 9 anos no outono, 9 anos no inverno. E aí, como a pessoa tem um ciclo mais longo, ela tem condições de programar de uma maneira melhor. Mas tem que lembrar que quando entra no inverno, são 9 anos de inverno, de energia baixa, que a pessoa tem muita dificuldade de começar algo novo, algo que esteja iniciando. Então, do ponto de vista à luz da Cabala, é importante que o empreendedor e empresário tente avaliar qual que é o período sazonal que ele está colocado, né, para que ele possa saber se o momento é propício ou adequado para ele iniciar um negócio. Porque negócios que são iniciados no inverno cósmico do empreendedor, ele tem muita dificuldade de prosperar, porque não existe energia de germinação, não existe energia de nascimento, não existe energia para que esse negócio possa nascer, crescer e perpetuar. Então eu já tenho acompanhado alguns negócios, já que eu tive a oportunidade de analisar, e que o negócio não vai para frente, fica patinando, e que a pessoa ela monta o negócio, e aí o que acontece? Na hora que vai para o fogo da batalha, né, vai para o exercício do negócio, o negócio não tem energia de captação de clientes, não tem energia de ativação. Não existe ativação energética. E aí esse negócio vai patinando, patinando, patinando. É como uma fruta que amadureceu à força, ou como uma planta que nasce encroada, ela não produz fruto. E às vezes vai ter uma morte prematura. Tá? Ô Eric, então, gente, existe uma maneira para calcular isso. Eu me comprometo com vocês aqui que numa dessas lives eu vou ensinar vocês a calcularem o período sazonal. Mas a gente vai gastar uma live para isso. Então, como eu estou tratando só do negócio hoje, eu vou pedir que vocês tenham um pouco de calma aí, tá bom? Que a gente, numa outra live, a gente vai estar fazendo essa análise aí, tá bom? A gente vai ensinar vocês a calcularem esse período sazonal e esse ciclo cósmico que é importante. Então vocês me perguntam, poxa, Eric, mas então não tem como a gente botar um negócio no inverno cósmico? Tem. Aí entra as questões das parcerias e sociedades. Aí você tem que procurar um parceiro que ele esteja na primavera cósmica ou no verão cósmico, que tem uma energia de ativação grande, que aí vai compensar a sua energia, vai ter um gradiente de energia aí, e você consegue fazer com que esse negócio ele prospere até você sair do seu inverno cósmico e a energia começa a compensar a outra. Então essa seria uma alternativa. Ou aguardar, trabalhar na etapa de planejamento, para que no momento que vire a chave, você entrou na primavera cósmica e faça a ativação do seu negócio. Tá bom, pessoal? Então, eu nos atendimentos da TQA, eu sempre uso a radiestesia para capturar essas energias espúrias, essas energias que são, digamos assim, multidimensionais, e uso a Cabala também para ver o período sazonal da pessoa, para ver que momento o ciclo de vida dela, do ciclo cósmico, ela está. Que isso ajuda a gente a analisar o quadro da pessoa para a identificação da causa raiz da pessoa, para que a gente possa ter uma análise mais assertiva, né, desse processo. Então, pessoal, vocês percebem que quando a gente trata de negócio, e aí você vai observar que os negócios judeus dificilmente dão errado. Os negócios judeus dificilmente dão errados. Por quê? Porque eles analisam essas energias, analisam essas forças antes de abrir o negócio. Então, vai lá com o rabino, e como a Cabala
a cabala judaica ela é totalmente consciencial, não existe gravura, não existe desenho, porque a lei mosaica não permite. Então ela é toda consciencial. E aí o rabino faz essas análises, né? Faz esses estudos para que possa calibrar esse negócio. A Adriana está perguntando aqui, isso acontece em troca de emprego também? Sim. Quando você começa um emprego, que você está no inverno cósmico, dificilmente você vai ter um sucesso pleno nesse emprego, porque não existe energia de ativação. Então tem que ter um cuidado com isso aí. Tá, pessoal? Então, só recordando aqui, do ponto de vista do negócio, nós temos uma parte técnica de administração e de economia que deve ser trabalhada no ponto de vista do plano do negócio, do business plan, e da ativação desse negócio, da análise de viabilidade do projeto em si, para ver se tem viabilidade econômica ou financeira, para poder descartar a inviabilidade. Aí você tem toda a parte de implementação do projeto e de ativação desse projeto, que aí entra as partes do gerenciamento de projeto tal, e da própria administração em si, né, pessoal? Que é para fazer com que o negócio tenha sucesso. Então eu falei que o empreendedor tem que tomar alguns cuidados, ele tem que ter uma reserva financeira para poder se bancar até o momento que o negócio comece a dar retorno, porque os negócios, os startups, os negócios que estão iniciando, eles demoram entre 1 e 3 anos para fazer o break-even. O que é o break-even? Atingir o ponto de equilíbrio, que as receitas cobrem os custos. Então, um negócio para começar a pagar salário para o dono, ele vai começar a pagar o salário somente depois de 2 a 3 anos que estiver funcionando, estiver operando, em condições normais de temperatura e pressão. Então há de se ter paciência para não matar galinha de ovos de ouro, né? E você pode observar, se você pegar as estatísticas aí, que a grande mortalidade das empresas, a mortalidade precoce das empresas acontece entre 1 e 2 anos de idade, 1 e 2 anos de existência. Hoje no Brasil, entre 60% e 70% das empresas morrem até o 2º ano de vida, ou seja, não consegue passar nem pela infância. Porque a empresa ela tem um ciclo de vida como um ser vivo. Então ela tem uma fase de namoro, que o empreendedor está ali pensando se ele corre ou não risco, até o momento que ele aceita correr o risco do negócio, que a empresa nasce. Ela passa por um período chamado infância, que é quando o empresário está se desenvolvendo, ele está fazendo tudo na empresa, começa a contratar outras pessoas. Quando ele passa por essa fase da infância, ele atinge o que a gente chama de toca-toca, e aí o negócio começa a crescer, começa a ter faturamento, ele começa a operar, entregar o serviço ou o produto que ele opera. E nesse momento, entre o toca-toca e a adolescência, é um momento que o empresário começa a perder dinheiro porque ele não tem processo. Então, a partir daí, ele começa a construir os seus processos, começa a construir os seus controles, e quando ele consegue fazer isso de uma maneira saudável, a empresa sai do toca-toca e entra na adolescência. E na adolescência é o momento que a empresa começa a crescer e se dá em torno de 8 anos. Ela vai e, a partir daí, ela atinge a plenitude. O que é a plenitude empresarial? É quando a empresa ela tem a maior taxa de crescimento e a maior rentabilidade, que a gente chama de plenitude. Ele passa pela plenitude, aí na plenitude ele atinge o apogeu, e o apogeu da empresa no Brasil ele se dá entre 10 e 15 anos mais ou menos. É quando o empresário atinge um nível ali que ele começa a desfrutar do patrimônio que ele construiu, começa a viajar, a empresa já atinge um tamanho considerável, já tem um board ali de diretores que ajudam ele com o negócio. Aí a empresa atinge o apogeu. O que é o apogeu? O apogeu acontece quando a empresa começa a diminuir a sua aceleração de crescimento e começa a atingir uma estabilização nas vendas. Isso quer dizer que ela está começando a perder espaço e começando a perder share. E geralmente isso não é muito sinalizado, porque as questões de inflação, tal, quando mede o faturamento de um ano para o outro, a empresa apresenta um pequeno crescimento, tal, isso fica meio ofuscado e os principais gestores não conseguem perceber. E aí a empresa entra numa fase chamada aristocracia, que é o momento que todo mundo está ali desfrutando bem bom, salário bom, tal, e a empresa começa a embicar. Isso se dá aí por volta dos 20 anos, né? E quando é que o pessoal percebe que alguma coisa está errada? É quando o financeiro vai lá bater na porta do dono e falar que ele tem que botar uma grana na empresa. Ele leva o maior susto. E ele percebe que a empresa não está legal, né? E aí
a empresa começa a decair, entra numa fase chamada de burocracia incipiente, que aí como no primeiro momento deu problema no controle, aí na hora que a coisa começa a derreter, o que está acontecendo na verdade é que não está gerando valor percebido para o cliente, mas aí os diretores, o pessoal de liderança da empresa acredita que é falta de controle. Aí aumenta a burocracia da empresa, aumenta o controle. Aí a empresa vai engessando, nessa hora os alarmes dos principais funcionários, daqueles funcionários que fazem a diferença, começam a alarmar e as pessoas começam a sair para outras oportunidades. E a empresa vai se tornando cada vez mais engessada. E aí acontece um estágio chamado burocracia institucionalizada. Se a empresa não conseguir renovar seu ciclo de vida nesse momento, ela entra numa fase chamada de petrificação e na sequência a morte. E isso no Brasil se dá a partir dos 20 anos. Então, a grande maioria das empresas do Brasil morre antes dos 20 anos de idade. É tanto que menos de 5% tem mais de 30 anos e menos de 1% tem mais de 50 anos de vida. Então é importante ter essa atenção aí do ponto de vista técnico, né, pessoal? Que são coisas técnicas que você tem que estar atento aí, que todo mundo quer que a empresa cresça, mas é importante que no momento que ela atinge o apogeu, você ter uma sirene ali, um alarme, para você perceber que a empresa começou a estabilizar o seu crescimento. É importante que a empresa cresça sempre. Se a empresa não cresce, é porque em algum momento ela vai morrer. Então, se a empresa está crescendo, ela está sadia. Ela vai crescendo, crescendo. Esse crescimento tem que ser ad eterno, como diz o professor Hélio Couto, né? Porque se a empresa estabilizou o faturamento, começou a perder faturamento, ela está perdendo share, então ela está entrando na curva de declínio e em algum momento ela vai morrer. Então é importante que as pessoas tenham essa visão aí, essa visão técnica, né, para poder se posicionar e ter um cuidado aí com o negócio do ponto de vista técnico. E aí tem todas as questões energéticas que eu falei, que a primeira delas é a questão do ponto em si, para avaliar a energia do ponto, porque essa energia do ponto é muito importante, porque às vezes você coloca um bom negócio num local que tem uma energia ruim, ou uma energia não adequada, e aí o seu negócio não vai para frente e ele vai morrer prematuramente, tá? Um segundo momento é tentar entender as questões de logomarca, que são gráficos ativos energia, e a questão do nome da empresa, para ver se a numerologia cabalística é compatível e se o nome está realmente ativando energia de prosperidade. Ok, pessoal? Temos isso. E a terceira variável que tem que ser olhada é a questão da energia do empreendedor que está começando um negócio. Por quê? Ele tem que estar num período, preferencialmente na primavera cósmica ou no verão cósmico. Porque se ele começar a empresa dele no inverno cósmico, a probabilidade de sucesso diminui muito. Ou seja, a chance é mínima do negócio ter sucesso quando esse negócio é aberto, é num período em que o empreendedor, o empresário está no seu inverno cósmico, né, pessoal? E a gente tem pego muita coisa disso em consultório, quando a gente faz as análises, e aí não há o que se fazer, porque é como uma planta que ela encroa, né? Não recebeu a quantidade de sol e água ali no tempo certo, na maneira correta. É como uma fruta, por exemplo, amadurecida à força, ela não vai ter energia de ativação. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência para quando a gente vai abrir um negócio ter uma preocupação um pouco mais holística, um pouco mais abrangente, não só se preocupar com a questão econômica financeira, de business plan, de gerenciamento de projeto, de administração, mas também com as questões energéticas, tanto de influências externas quanto do local, que é a energia do local em si, quanto as questões cabalísticas. A colega está perguntando aqui, professor, então se um sócio assume a empresa e passa a ser dono de 100%, está na primavera, então a empresa poderá ter mais sucesso? Sim, existe isso, porque na hora que você mudou lá no seu contrato social, mudou toda a energia, entendeu? Então a energia do novo dono é como se ele estivesse começando um novo negócio, ok? Então essa energia é uma transmutada nessa energia e você tem uma chance de sucesso. A não ser que exista uma interferência externa
multidimensional na empresa, seres de outras dimensões, tal, às vezes trabalho de magia negra, tem toda essa parte aí que tem que ser analisada, tá? Eu já peguei muita coisa dessa também, o negócio não vai bem, não vai bem, não vai bem. Há coisas, por exemplo, o negócio está indo bem, de repente o negócio cai em faturamento. Empresas boas aqui em Goiânia, eu já tive a oportunidade de atender, que aconteceu isso. Principalmente varejista, concorrente, fazendo trabalho de magia negra para poder atrapalhar o negócio do outro concorrente. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, a luz tem força, mas a sombra também tem força. Então, aquela história do Cristo de orar e vigiar é super importante. Tá? A gente não pode subestimar o poder da sombra. A gente tem que ter o cuidado, é lógico que a luz tem poder, mas a gente tem que botar essa luz para trabalhar a favor da gente. Porque eu já peguei N mais um caso aí, que a vida da pessoa não anda, tudo cheio de problema, às vezes o negócio está indo bem, de repente começa a perder cliente, não vende e tal, você vai analisar, tá lá uma estrutura, foi feito um trabalho de magia negra, alguém pagou para fazer um trabalho, né, para poder prejudicar o empresário, prejudicar a empresa, prejudicar o negócio e assim por diante. Então, já peguei N casos desses, mas isso não são condições normais de temperatura e pressão, né, pessoal? Isso são coisas aí que acontece, que você tem que estar sempre se guardando, orando e vigiando, que é aí que vem a história do orar e vigiar, né? Que é para exatamente você se precaver dessa situação. Ok, pessoal? Então, na primeira parte da live, o que eu queria falar é essa questão. E é lógico que quando você está ao longo do desenvolvimento da empresa, você trabalha ali com colaboradores, gestores, né? Quando a empresa vai crescendo, você tem toda a influência desse grupo de pessoas que trabalham contigo. E aí tem alguns efeitos que interferem no sucesso do negócio, que são os efeitos Zeeman e o efeito Stark. Eu já falei sobre esses efeitos aqui, mas quando você está trabalhando em equipe, é importante a gente destacar isso, tá? O Napoleão Hill, ele fala no livro dele, A Lei do Triunfo, não sei quem teve a oportunidade de ler, é um livro muito interessante que vale a pena que vocês leiam. Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. No primeiro capítulo ele fala numa força chamada Mastermind, né? Então ele pegou os maiores empresários lá dos Estados Unidos, ele escreveu esse trabalho dele no primeira metade do século XX, e ele pegou lá os principais empresários, estudou e ele viu que essas pessoas, quando a empresa começou a prosperar, eles tinham uma massa crítica de gente junto com eles, que eram quando ele atingiu o número de 12 seguidores diretos. Então, quando o empresário reúne um grupo de 12 pessoas que comungam do mesmo propósito, do mesmo alinhamento energético e do mesmo objetivo, aí esse negócio ganha uma sinergia e 2 mais 2 deixa de ser 4 e começa a ser 5, 6, 8, 10, 12. Começa a se tornar uma equipe de alto desempenho e os resultados são exponenciados. O Divino Mestre tinha lá 12 discípulos, não é à toa, esse número é um número cabalístico, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando você tem uma onda, por exemplo, de um determinado objetivo que você deseja na sua empresa, você colapsa lá, manifesta uma onda lá que você quer crescer tantos por cento, por exemplo, em tanto tempo. Se todas as pessoas, os seus auxiliares diretos, ali, os seus gestores, tal, comungam dessa visão e desse objetivo, o efeito Zeeman, que é o efeito causado pela interferência de um campo eletromagnético numa onda eletromagnética, ele vai ser benéfico, porque ele vai potencializar a onda original. Tá? E o efeito Stark, que é do campo elétrico, que é o gerador de energia sobre a onda eletromagnética, também vai ser positivo, porque o sentimento desse grupo é bom, as pessoas estão imbuídas, estão felizes, estão imbuídas de alcançar esse sucesso, e o alinhamento deles também, eles querem a mesma coisa. Então, isso vai interferir nessa onda primordial de maneira positiva, ou seja, vai ter um movimento multiplicador na empresa, um movimento de sinergia positiva. São os efeitos Zeeman e Stark atuando de maneira positiva. Mas pode acontecer que você tenha alguém, uma ou mais pessoas que não comungam do seu pensamento, da sua visão. Então, essas pessoas, a partir da onda do campo magnético delas, vai interferir de maneira negativa no seu campo e vai prejudicar o colapsamento desse objetivo. Tá? Ou seja, vai gerar uma sinergia que a gente chama de sinergia
negativa e as coisas não andam, ficam travadas, fica aquele negócio. E da mesma maneira o efeito Stark, que é gerado pelo campo elétrico influenciando a onda eletromagnética. Então se a pessoa tem um sentimento de pessimismo, de angústia, de falta de fé, ou de inveja, principalmente inveja, tá? Principalmente inveja, aí o que vai acontecer? Essa onda elétrica vai tirar a energia da onda primordial, da onda do objetivo, e aí a sinergia do grupo, a sinergia dessa empresa vai se tornar uma sinergia negativa. E aí as coisas não andam, porque 2 e 2 deixa de ser 4 e começa a ser 1, ser 2,5, e vai aquele negócio sofrido, né? Difícil, que o dono da empresa tem que botar energia gigante e às vezes não consegue enxergar que a energia de algumas pessoas estão puxando o negócio para trás. Estão sendo âncora em vez de serem impulsionadores. Então, gente, em empresa é importantíssimo você olhar as questões operacionais, técnicas, administrativas, mas é importante também você a todo instante checar como é que está a energia do negócio. O empresário tem que ter essa visão, tem que ter essa expansão de consciência para perceber quem é quem dentro do negócio. Porque uma pessoa, num grupo de 20 pessoas, ela impede a prosperidade do negócio. Pelo simples fato de ela estar pensando de maneira contrária ao que os outros estão pensando e por causa da energia do sentimento do coração, ou de inveja, ou de contrariedade, ou de insatisfação, qualquer coisa desse tipo. Então, isso é uma problemática. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes você nem percebe que a empresa está indo para o buraco por conta de uma questão dessa. Então, há de se observar, há de se analisar, para que você possa ter uma percepção muito grande. Tem que ser uma coisa aí, um nível de refinamento, né? A pessoa tem que ter essa acessibilidade para tentar entender quem que está alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo, do ponto de vista mental e do ponto de vista emocional. Porque aqui é onda eletromagnética, efeito Zeeman, vai interferir na sua onda, do que você quer, da onda que você está manifestando. E aqui o efeito Stark, que é o que fornece energia para essa onda. Né? Então, se essa energia não for legal, ela vai tirar a energia da onda principal e o negócio não vai andar, não adianta. Não adianta. E aí você pode ver que negócios que prosperam, sim, funcionários, sócios, Eduardo, funcionários, sócios, pode sim, tá? Pode prejudicar ou pode contribuir positivamente, né? Você tem os dois cenários. Mas você pode analisar as empresas de alto desempenho, gente, as empresas que têm sucesso real, que elas, a maioria das pessoas não tem consciência disso. O que eu estou falando para vocês aqui é exatamente que é algo que vocês precisam começar a ver para entender, porque a maioria das pessoas ficam ali no dia a dia, no piloto automático, e nem percebe esse tipo de coisa, tá? E aí o que acontece? As empresas que têm essa energia alinhada, que têm esse alinhamento de propósito e objetivo entre os colaboradores, entre as lideranças, principalmente as lideranças intermediárias, né, elas conseguem dar saltos e crescem de maneira exponenciada. O próprio professor Hélio Couto fala que o ser humano e os negócios, as empresas, elas são destinadas ao crescimento exponencial, não é linear. Então, quando você vê algo não crescendo ou crescendo de maneira medíocre, você pode analisar porque tem um problema estrutural e muito provavelmente tem um problema energético. Isso aí é um fato, pessoal, é um fato. Então, cabe aí essa análise para que... A Fernanda está perguntando qual a proteção que devemos ter diariamente, além de orar sempre, estar no nosso propósito de vida. Se colocar dentro do ovo dourado, né, isso ajuda demais, porque a energia dourada ela tem que a energia dourada é a luz crística, né? Então, quando você se coloca dentro do ovo dourado, ela gera um nível de proteção muito grande, porque essa onda ela é muito maior que as outras, então ela consegue, digamos assim, não ser atingida pelas outras, né?
mesmo que as outras estão permeando o seu campo, mas elas se tornam inócuas, porque essa onda da luz dourada ela é muito, muito forte. Lembrando que você pode estar protegido, não tem problema, você está protegido. Mas se tiver alguém no grupo que está com pensamento negativo, ela vai prejudicar o andamento do negócio, tá, pessoal? Porque vai interferir nas outras pessoas também. Então, é importante ter esse alinhamento de propósito e do alinhamento de objetivos, né? E de energia. Pessoal, eu queria falar um pouquinho agora, terminando essa primeira etapa, falar um pouquinho. Boa noite a todos, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos caminhando para o final da nossa live de hoje aí, e eu queria falar um pouquinho da questão dessa crise, né, que nós estamos vivenciando. Gente, o pessoal que empreende aí, que tem negócio, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, os nossos negócios, passada essa crise, nunca mais vão ser os mesmos, entendeu? Isso que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, vai deixar marcas muito profundas, muito profundas. Então cabe ao empreendedor e ao empresário elevar a sua vibração para que ele possa se conectar com a sua energia superior, com a sua centelha divina, para que ele possa ser orientado como conduzir o seu negócio a partir disso que está acontecendo. Porque que vai ter mudança, vai, gente. As pessoas nunca mais vão ser as mesmas. Nunca mais vão ser as mesmas. A gente vai ter um outro cenário, um outro ambiente de negócio que não é o que a gente tinha há um mês atrás. Ok? Então, é importante que a gente não fique preso no passado. Por isso que a gente tem que ter uma alta capacidade de elevação energética, a gente fazer os nossos trabalhos de boas leituras, boa música, bons vídeos, para que a gente eleve a vibração, para que a nossa centelha divina possa nos orientar sobre o que está por vir. Porque uma coisa é certa, nunca mais o ambiente de negócio nosso, do Brasil e do mundo vai ser o mesmo do que é agora. As escolas estão sendo forçadas a trabalhar de maneira EAD, coisas que, por exemplo, até a minha filha, por exemplo, 1 ano e 3 meses, está vendo vídeo de aula que as professoras estão postando para a gente poder passar para ela aqui em casa. Então são alternativas, são soluções que estão aparecendo e vão aparecer outras, né? Porque essa dinâmica aí vai ser cada vez maior, porque a gente vai ter esse primeiro vírus e com certeza não vai ser o último. A gente tem a ressonância Schurman aí batendo na casa dos 160 Hz. Isso está mexendo com a cadeia de DNA tanto do ser humano quanto de todos os animais, ainda mais no elemento unicelular que tem uma cadeia de RNA que nenhum DNA tem. Então você imagina o impacto que está tendo nos vírus do planeta como um todo. Então a gente tem que colocar a barba de molho, porque eu tenho assim, na minha visão, aí é uma visão muito particular do Eric, tá, gente? É a minha verdade. Eu acredito que nós estamos vivendo o começo do que está por vir, o início. Então, realmente, a gente tem que ter uma postura elevada, uma postura de elevação da nossa energia, para poder enfrentar isso de uma maneira elevada, de uma maneira equilibrada, porque a gente sabe que nós estamos vivenciando aí o que estava previsto na Bíblia, que é o Apocalipse de João, né, que é o livro da Revelação, e que a humanidade vai ser testada agora, no seu limite, porque é a hora da separação do joio e do trigo, né, que todo mundo achava, e o Reginaldo, o nosso amigo aí, fala isso muito bem, todo mundo achava que Jesus ia vir de novo aqui e ia separar o joio do trigo. Negativo. A segunda vinda do Cristo, ele fala muito bem isso, é a expansão da nossa consciência, é a gente atingir a consciência crística. E a gente vai conseguir isso como? Através da nossa expansão da consciência, de vivenciar o amor, adquirir conhecimento e enfrentar isso tudo aí da melhor maneira possível. Não adianta desesperar, não adianta entrar em parafuso. É igual a história lá do Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento. O pau está quebrando, tem que fazer tudo com calma. Se você alopra, se você perde o equilíbrio, aí você perde o auxílio do universo. A sua vibração tem que sair elevada para que você possa ressoar, né?
para que possa responder aí nessa questão, para que você possa vivenciar isso da melhor maneira possível. A Aline está perguntando o que é essa ressonância. Então a ressonância é um mecanismo, uma medição que se faz do reflexo do campo magnético da Terra na ionosfera, e eles medem e chamam isso de campo de ressonância Schumann. Então a frequência é como se fosse a frequência de vibração do planeta. Essa frequência, até 5 anos atrás, ela estava em torno de 7,83 Hz, que é correspondente ao estado alfa do ser humano. A gente tem que entender que a gente tem aí os estados alterados da consciência, né? Nós temos de 0 a 4 Hz, 0,1 até 4 Hz é o estado delta, que é o sono profundo, ou o coma, ou o sono REM. Nós temos a frequência de 4 até em torno de 7,5, que é aí a frequência θ, de medição, que é a meditação profunda. Nós temos de 7,5 até 12 Hz, que é a meditação alfa, que coincide com a antiga frequência de ressonância Schumann, né? E nós temos o estado de vigília, que vai de 12 a mais ou menos 20 Hz, até 30 Hz mais ou menos, que é o estado de vigília, que é esse que nós estamos aqui, né? E acima disso seria a frequência gama, em torno de 50 Hz, aí, que é quando a pessoa começa a criar, o músico começa a compor, o pintor começa a pintar, o escritor começa a escrever, o cientista começa a descobrir as coisas, que o cérebro está numa ativação muito grande, está vibrando na frequência gama, e aí é a ativação daquilo que a gente chama de estado criativo, né? Então você imagina agora a frequência em 160, para a gente alinhar com isso. A nossa vibração tem que subir demais para poder alinhar com essa frequência. E a separação do joio e do trigo, gente, não vai ser quem foi bonzinho e foi malzinho. Vai ser pelo estado vibracional. Entende? Então é uma altíssima tecnologia. É uma altíssima tecnologia. Então a gente sabe do processo de transição planetária. Quem vai ficar aqui nesse projeto vão ser as pessoas, as consciências que conseguiram atingir esse estado vibracional mais elevado. A frequência Schumann, nessa velocidade, nessa frequência, ativou cadeias de DNA nossa, até então, que não tinham utilidade. Então a nossa capacidade de manifestação, a nossa capacidade de colapso da função de onda, de manifestar aquilo que a gente quer, aumentou demais, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso padrão mental, porque tudo que a gente pensa agora acontece, seja para o bem ou seja para o mal. E o problema é que a grande maioria das pessoas não tem consciência disso, gente. Não tem consciência disso. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para que essas questões não prejudiquem a nossa evolução e a nossa ascensão, o nosso processo de ascensão espiritual. Ok, pessoal? O Fernando está perguntando aqui, teremos a sessão de uma nova ordem mundial, assim descritas como na Bíblia e outras teorias? Então, na verdade o que acontece é o seguinte, a gente está caminhando para isso, né, gente? A gente está caminhando para isso. Você veja aí a quantidade de pessoas que estão fazendo a passagem de maneira coletiva. Tem esse problema agora desse vírus. Não acredito que pare por aí. Nós estamos observando aí um aumento das atividades de terremotos, de vulcões no hemisfério norte. Agora, esses dias para trás, foi noticiado aí um terremoto no mar de 7,5 na escala, que correu o risco de ter tsunami e tal. Então, na verdade, a gente vai ser muito testado aí, até porque o campo magnético da Terra está previsto a inversão, e nisso aí vai causar um monte de coisa, um monte de consequências que a gente agora não tem condições de avaliar de uma maneira precisa. Mas o fato é o seguinte, a gente sabe que a gente pode enfrentar isso de uma maneira positiva, que é o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Então vamos trabalhar o nosso self para que a gente vibre no amor, na gratidão e na alegria, porque quando a gente atinge esse nível vibracional, a gente começa a colapsar a função de onda de maneira consciente, consistente e sustentável, ok, pessoal? Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente dessas frequências, desses estados vibracionais, né? Vou falar um pouco especificamente sobre a escala Hawkes do nível da consciência. Ok, meus caros? Então a gente fica por aqui hoje, nessa nossa live de hoje. Eu agradeço vocês a oportunidade, por terem estado aí comigo, tá bom? Eu deixo a vocês a minha gratidão, a minha eterna gratidão,
e desejo a vocês muita luz, muita paz, paz inverencial a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqueles que quiserem tirar alguma dúvida ou desejem mais informações ou até mesmo agendar algum atendimento, alguma coisa, pode aí procurar o direct, né? Que a gente vai estar respondendo vocês aí sempre que possível, da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Gratidão, gratidão a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até quinta-feira, né, pessoal? Tem live de novo. Tchau, tchau.